Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Eventos do Fim dos Tempos, parte 4. Arrebatamento. Quando será? Temos estudado por aqui os últimos dias, a tribulação de 7 anos e a grande tribulação nos episódios recentes, baseados no profeta Daniel, a quem Yeshua também se refere em Mateus 24. Vimos que a era atual, Olam Hatzeh, será sucedida por Olam Rabá, a era vindoura, com uma tribulação de 7 anos. O profeta Daniel fala claramente deste período de transição, o clímax dos últimos 3 anos e meio, e após este período de angústia, a vinda do Messias, a ressurreição dos mortos e a remoção daqueles que ainda estão vivos. Agora surge a pergunta: onde a palavra arrebatamento aparece nesta linha do tempo descrita e nos textos bíblicos mencionados? Há muitas passagens sobre isso nas Sagradas Escrituras ou na Aliança Renovada? Embora existam muitas passagens que falam sobre a vinda do Messias e a ressurreição, existe alguma passagem na Escritura que fala sobre os crentes sendo arrebatados? Na verdade, existem apenas algumas escrituras que falam sobre o arrebatamento, embora existam muitas passagens nas Escrituras sobre o retorno de Yeshua. E nesta segunda vinda, aqueles que estão vivos serão atraídos para ele. Portanto, há uma única segunda vinda, uma ressurreição dos mortos e uma reunião dos vivos que serão atraídos a ele. Agora vamos examinar passagens bíblicas que falam sobre a chegada de Yeshua, a subsequente reunião dos eleitos e a sua atração para ele. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 29 e 31. Aqui diz depois da tribulação. Portanto, a tribulação vem primeiro, depois os choques cósmicos e depois vem o Filho do Homem. Ele virá, como Daniel profetizou, visível a todos. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Daniel 7:13. Visível, mas também aparecerá de forma audível. Então, ele enviará os seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão os seus eleitos. E esta reunião consiste nos mortos que adormeceram no Messias e nos que estão vivos neste momento. Aqui Mateus descreve um gigantesco espetáculo mundial, e nem aqui, nem em outro lugar se fala de um retorno secreto de Yeshua e de um arrebatamento secreto. Se a palavra de Iá fala de todos os grupos dos últimos dias, nomeadamente os mártires, aqueles que vão para a prisão por 10 dias e aqueles que são cuidados por ele no deserto por 3 anos e meio, por que Iá não fala então deste grupo que seria arrebatado secretamente? Onde está isso escrito? Yeshua fala aqui apenas da reunião dos crentes. Podemos notar que imediatamente após a tribulação haverá choques cósmicos e então os seus escolhidos serão reunidos. Como alguém pode chegar à conclusão de que os eleitos serão reunidos antes da tribulação, quando é dito explicitamente depois da tribulação? Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Yeshua HaMashiach e a nossa reunião com ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. 2 Tessalonicenses 2:1-2.
Aqui, Paulo combina 3 eventos simultaneamente em um só: a chegada de Yeshua e nossa reunião com ele, ambos chamados de Dia do Senhor. Aqueles que aderem a uma outra doutrina do arrebatamento antecipado separam o Dia do Senhor da sua vinda e do arrebatamento. Mas Paulo está dizendo claramente aqui que o Dia do Senhor é o dia da sua vinda. Mas o Dia do Senhor não é chamado assim porque é o dia da sua vinda? Paulo continua imediatamente no versículo 3. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém. Paulo está expressando aqui que o dia do Senhor, sua vinda e sua reunião com ele pode ser uma questão onde muitos poderiam ser enganados. Continuamos ouvindo Paulo. Porquanto, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Elohim ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Elohim, apresentando-se como Elohim, 2 Tessalonicenses 2, 3, 5. Ele diz claramente aqui que o dia não chegará até que a apostasia chegue primeiro e o homem iníquo seja revelado. E qual dia não chegará? O dia da vinda de Yeshua e da nossa reunião com ele. E Paulo continua dizendo no versículo 5: Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? E o que fazem aqueles que ensinam um arrebatamento prematuro? Você está bagunçando toda esta ordem. Eles pregam que Yeshua vem secretamente antes para arrebatar os seus. Isso não está escrito em lugar nenhum. Paulo diz que este dia não chegará até que a apostasia chegue. E Paulo ainda aponta que os crentes perceberão o anticristo, porque ele será revelado. Paulo diz: Afirmamos a todos vós, pela palavra de Elohim, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Iá, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Yeshua ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Yeshua para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 18. A palavra grega para arrebatamento é harpazo, que significa arrebatar, agarrar à força ou roubar. Assim, Yeshua descerá do céu ao chamado de um arcanjo e ao som da trombeta, e os mortos que morreram nele serão ressuscitados, e então, só então, aqueles que ainda estiverem vivos serão trazidos com eles para Yeshua. As passagens bíblicas aqui mencionadas podem ser resumidas da seguinte forma: depois da tribulação, Yeshua vem nas nuvens do céu com o alto som de trombeta, conforme descrito em Apocalipse, ao último toque da trombeta, para reunir os seus escolhidos, aqueles que estão com os mortos ressuscitados, e para que eles sejam apresentados. Este é o dia do Senhor, e esse dia não chegará até que a apostasia o proceda e o homem iníquo seja revelado. Paulo se orgulha dos crentes. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Elohim, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Elohim, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Elohim, pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Elohim que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações, e quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Yeshua se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. 2 Tessalonicenses 1, 4, 8.
Aqui Paulo fala da revelação do Senhor Yeshua do céu, ou seja, da sua vinda, e que aqueles que suportaram suas perseguições e aflições serão honrados pelo reino de Elohim, e então o descanso lhes será dado. E continua dizendo: e esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós, que crestes em nosso testemunho. Versículo 10. Naquele dia, Yeshua será glorificado. Todas essas escrituras nos mostram que não existe o arrebatamento pré-tribulacionista, e o ensino do pré-arrebatamento tem cerca de 200 anos, e recebeu um tremendo impulso com a série best-seller Deixados para Trás, de Tim LaHaye. Os primeiros crentes, assim como os primeiros pais da fé, todos acreditavam que os crentes dos últimos dias passariam pela tribulação. Se você ainda quiser manter esse ensinamento, principalmente por causa da falta de versículos bíblicos sobre um pré-arrebatamento secreto, então peço que pelo menos aceite em sua mente que você também passará pela tribulação, para que você esteja pelo menos preparado e não caia das nuvens. Sejam todos ricamente abençoados.